Bom dia a todos e todas. Mais uma aula de literatura. Meu nome é Thales. Eu sou professor de História e de Literatura aqui da Rede de Cursinhos Elza Soares. E gostaria de apresentar os outros professores do Núcleo de Literatura. Se puderem ligar o microfone. Olá, gente. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Ariadne e sou parte do Núcleo de Literatura. Vamos nos encontrar aí durante algum tempo ao longo desse semestre. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu estou sem câmera aqui agora, nesse momento, porque hoje é sábado, eu estou fora de casa, mas, assim, eu sou bibliotecária, vou acompanhar aqui as aulas, muito no sentido de conversar com vocês sobre o Clube do Livro, que é uma estrutura que o Thales já organizou em anos anteriores, e que a gente pretende trabalhar esse ano com os livros lá do FUVEST, para a gente poder ir conhecendo um pouco mais a literatura obrigatória lá dos exames, tá bom? Então, bom dia para todos e boa aula. Exatamente. E essa deixa da Maria foi magnífica, porque a primeira coisa da aula de hoje seria dar esse recado. Aqui eu já vi o Madison, bom dia, Madison, ele está no grupo do Clube do Livro, nós já lemos Ítalo Calvino, e o Madison tinha conversado comigo sobre as obras da FUVEST, sobre essa necessidade da gente entrar um pouco mais a fundo. Então pensei, por que não fazermos um Clube do Livro FUVEST? E convido a todos e todas, quem tiver um interesse, vai falando no bate-papo, vai mandando mensagem no WhatsApp, no grupo de WhatsApp que estão os alunos, os professores, para a gente colocar vocês no grupo do Clube do Livro, em que a gente vai ler algumas obras da FUVEST. A primeira é Quincas Borba, esse livro maravilhoso do Machado de Assis, que às vezes vocês podem ter um pouco de dificuldade, é uma linguagem um pouco mais antiga, o livro é de 1891, então às vezes tem um vocabulário que vocês não estão muito adequados, e o que a gente quer? A gente quer facilitar isso para vocês, então a gente vai lendo junto, a gente vai falando das nossas experiências, é muito gostoso, todo mundo que participa adora, tenho certeza que vocês vão gostar bastante do Clube do Livro. No mais, vamos dar início à aula de hoje. E sempre que eu começo a dar uma aula, seja de história ou de literatura, eu falo antes da aula anterior. Por quê? Porque as ciências humanas, elas carecem de um processo, de um prosseguimento. Então, pensem comigo, às vezes vocês têm certa dificuldade de compreender alguma coisa, em vez de ficar lendo várias vezes o mesmo capítulo, dá uma olhadinha no capítulo anterior, vê o que aconteceu antes para que chegasse naquele ponto. A aula de hoje é sobre o arcadismo. Então, coloquem na sua cabeça, arcadismo. Para compreender o arcadismo, eu vou ter que compreender uma coisa que vem antes, que é o barroco, e que foi a nossa última aula. Eu quero saber quem aqui chegou a ver a aula de barroco. Vocês podem ir falando no chat, se quiser ligar o microfone pode falar. Eu prezo muito pela participação dos alunos. Eu acho que a gente só consegue ter uma aula fluida, uma aula gostosa, se tiver a participação de várias pessoas. Se eu ficar aqui falando para vocês... Pode fazer a pergunta de novo? Posso. Vocês lembram ou vocês assistiram a aula do Barroco? Aqui não, tipo, eu já aprendi sobre o Barroco, mas, tipo, no cursinho eu sou nova, então, tipo, não vi. Perfeito. Então, eu vou gastar alguns minutinhos aqui falando do Barroco para vocês. Quando tem as escolas literárias, vamos pensar no nome delas. O nome delas ajuda muito. Vamos pensar em trovadorismo. O que é um trovadorismo? Vem de trova, que é uma cantiga, que é uma música. E a gente já começa a pensar na música, na musicalidade, na cantiga. Aí você vai ver cantiga de amigo, cantiga de amor, escárnio, maldizer. Depois nós temos o classicismo. Classicismo lembra clássico. O que é conhecido como clássico nas ciências humanas? O período
greco-romano. Então, há uma retomada dos conceitos clássicos, do grego, romano. Então, a gente vai tentando se adequar aos nomes. Quando chega barroco, não fica tão simples. Porque barroco representa uma pedra que era bem feinha, uma espécie de pérola negra, que se encontrava no Mediterrâneo. E aí você vai pensar, mas por quê? Uma coisa feia, uma coisa que não é redonda. Isso representa muito bem o que é o barroco. O barroco é uma arte, é uma estética que vem em um período muito conturbado na cabeça das pessoas. E o que as pessoas estão pensando no momento vai refletir demais na escrita, vai refletir demais no que elas estão pensando, como elas vão agir. E se a gente pegar para os dias atuais, isso vai acabar passando pelas músicas, pelos filmes, pelas séries, todo tipo de cultura que vocês consomem. Temos que tomar cuidado que hoje em dia a gente tem a mercadorização, ou seja, as coisas elas são mercadoria. Então, às vezes, as pessoas só querem vender. O produto não tem uma relação artística. No entanto, durante toda a história, a gente vai ver que tem uma coisa mais relacionada à arte. E a arte vai representar os seres humanos no estado que eles estão. Pergunto a vocês, se vocês estão tristes, se vocês escrever um texto, vai ser um texto alegre? Vai ser um texto claro? Se você está atormentado com diversas dúvidas, com diversas angústias, quando você vai falar com alguém, como que é a sua fala? Ela é clara, altiva, direta, objetiva? Ou é uma fala mais truncada? É uma fala difícil? É uma fala que é cheia de figuras de linguagem? É cheia de maneirismos? Como que seria? O barroco é um período em que as pessoas elas estavam muito, como eu posso dizer, confusas com o seu papel no mundo. A gente tinha um poder da igreja muito forte que voltava a tentar dominar as mentes e os corações das pessoas. No entanto, a gente já tinha passado pelo Renascimento. Então é um ser humano que tinha provado de certa liberdade, mas, além dessa liberdade, ele tinha provado... Peraí, pessoal, tentando... Bom dia, vocês que estão entrando. Além dessa liberdade, ele estava provando de um outro pesar. Porque o ser humano, ele começou a ter contato com uma espécie de direitos, uma espécie de possibilidades que antes ele não tinha. Ele era super limitado pelo poder da igreja. E aí, quando ele tem essas liberdades, ele não quer perder. Então fica uma dúvida na cabeça dele. Eu devo curtir o dia, eu devo aproveitar a minha vida, o chamado carpe diem, ou eu vou pensar na morte, que é o memento mori. E a pessoa não sabia como ela ia agir. Quando você não sabe como agir, a sua expressão ela vai ser de confusão. A sua expressão ela vai ser uma que não é clara. E o barroco é isso. O barroco tem diversas figuras de linguagem. Ele é muito rebuscado. A arte barroca é uma arte complexa. É uma arte rebuscada. É uma arte grande. A gente pode chamar ornamentada, cheia de recursos. O barroco tinha muito o claro e escuro. As antíteses. As antíteses são termos que se contrapõem entre si. Então, por exemplo, um feio belo, ou você falar assim, ele é um jovem velho. Isso são antíteses. Quando você pega duas coisas que são muito opostas. E é isso que o ser humano estava sentindo. Ele queria viver, ele queria obter possibilidades que antes ele não tinha, mas ele voltava com medo, uma repressão, o medo do inferno, o medo de ser julgado. E a pessoa ficava assim. O barroco, então, ele vai ter uma linguagem muito difícil de ser lida. Eu adoro, eu acho maravilhoso. Inclusive, tem alguns autores neobarrocos no Brasil que são fantásticos. No entanto, tem pessoas que gostam de uma coisa mais direta, uma coisa mais clarinha. E aí vou retomar com vocês a aula inicial, que eu começo a falar dos gêneros literários, e eu falo de duas categorias que a gente pode ter.
que são as escolas apolíneas e as escolas dionisíacas. Alguém aqui lembra a diferença desses dois? Não, eu nunca tinha ouvido. Então vamos tratar que isso é importantíssimo. Isso foi um conceito criado pelo Nietzsche, filósofo alemão. E ele falava que as escolas literárias, elas se alternam e elas têm algumas características. Ela pode ser apolínea, que remete ao deus Apolo, que é o deus da razão, que era o deus Sol da mitologia grega. Ou ela pode ser um tanto quanto conturbada, ela pode não ser tão clara. E aí pegava Dionísio, que era o deus do vinho, o deus da festa. Então, quando a gente pega um texto, ele é todo regradinho, ele é claro, ele é objetivo. Objetivo é uma coisa que vai direto ao ponto, que não tem muito floreio, que fala de coisas mais altas. Quando eu falo coisas mais altas, eu falo de valores mais elevados, como a honra, a verdade, a justiça. Pode pensar que a gente vai estar num texto apolíneo. Agora, se eu falo de raiva, se eu falo de bebedeira, se eu falo de amor, se eu falo de paixão, se eu falo de coisas que são complicadas e complexas, eu não falo da maneira mais clara possível, eu vou só fazendo o dionisíaco, que é representado por Dionísio, que na mitologia romana é o Baco. Então, a gente tem essas duas, como eu posso dizer, características, esses dois modelos que as escolas literárias tendem a seguir. Não vai ser exatamente assim, exatamente assado. No entanto, a gente tem essa padronização. O que vocês acham? Quando eu estou falando do barroco, quando eu estou falando de dúvidas, paradoxos na cabeça, que eu estou com coisa clara, que eu estou fazendo figuras de linguagem, que eu estou complicando a vida. Isso é dionisíaco ou isso é apolíneo? O que vocês acham? Pode falar no bate-papo. Ou se não, abre o microfone e falar. Perfeitamente, é dionisíaco. E aí eu pergunto para vocês, se alguma coisa está acontecendo, um tipo de ideologia, um tipo de pensamento, o que vai ser sequente? Ele vai continuar ou existe uma ruptura? Qual que é o instinto de vocês? Na história, os eventos históricos, eles são sempre uma continuação da outra, ou os eventos da história, eles tendem a ser conturbados, eles tendem a retomar coisas antigas e tentar buscar contraposições com os períodos anteriores ou subsequentes? O que vocês acham? Acho que os dois. É uma resposta inteligente, porque sempre há uma continuidade. No entanto, quando a gente tem essas representações, esses tipos de pensamento, muitas vezes nós vamos ver que para florescer, ele vai ter que contrapor o outro. Eu gostei do depende de vocês, isso é bem humanas, viu? Isso é bem uma pessoa que já está conseguindo compreender a cabeça. Tem um pouco de um, tem um pouco do outro. Eu tentei fazer aqui uma simplificação para tentar pegar vocês, mas vocês foram muito mais inteligentes do que eu. A gente vai ter a aula de Revolução Francesa no dia de hoje, vocês vão gostar bastante, é um tema magnífico. E quando você quer derrubar um valor anterior, você não pode ter uma sequência. A vida, as condições humanas históricas, jamais vão permitir uma ruptura total. E assim é a arte. É impossível você conseguir romper totalmente com o anterior. Tem que ter certa continuidade. No entanto, os pilares, a exegese, a essência, ela vai dar uma mudadinha, ela vai dar uma transformada. Então vamos lá. O período histórico mudou. O pensamento das pessoas, por mais que tivesse naquela confusão de contra-reforma, eu estou falando os termos históricos e eu quero que vocês compreendam. Literatura é história. Quando vocês estudam história, a literatura fica muito mais fácil. E quando vocês utilizam a literatura para aprender história, fica magnífico. Aí, minha filha, aí aprendeu tudo.
Qual que é o período histórico do arcadismo? Ele já não é mais o período histórico do barroco, embora sejam parecidos. Embora, pensem comigo, existem pessoas que produzem na época do arcadismo o barroco. Quer um exemplo disso? Aleijadinho, aqui de Minas. Eu falo de vocês aqui de Minas, que eu sou mineiro. Aqui a gente tinha um artista que ele sempre fazia formas cheias de dor, coisas magníficas. Ele tinha deficiência física, então tinha que amarrar as coisas nas mãos deles e ele ia fazendo assim as artes, com grau de detalhe. Sim, ele tinha diversas doenças, ele fazia na pedra sabão. Então, quando você pega uma arte do Aleijadinho, que é no período do arcadismo, você vai olhar para você assim, mas isso não é que é no arcadismo. Isso aqui tem a forma do barroco, tem a cara do barroco, que é uma coisa rebuscada, uma coisa complexa. Então, na hora que você olha aquilo, você dá para produzir uma arte num período estranho. Compreendem? O nome dele era um apelido que foi dado, não foi uma coisa que ele escolheu, não. Eu acho que ninguém gostaria de pegar o nome Aleijadinho e infelizmente, passar adiante. Então, vamos lá. O período do barroco era aquela complicação, aquela coisa, eu vou sair na rua, eu quero aproveitar, mas e se eu for pro inferno? Meu Deus. Nesse período aqui, que a gente está falando no século XVIII, já é o período das luzes, é o período do iluminismo. Vocês já ouviram falar do iluminismo? Vamos ver aqui. Quando eu falo iluminismo, vocês já lembram de alguma coisinha. O iluminismo, ele é um período histórico, ele é um fenômeno, um movimento que vinha para colocar luz na Idade das Trevas, no pensamento feudal, que era da Idade Média. Então as pessoas começaram a usar muito mais a razão do que a emoção. As pessoas, elas raciocinavam mais, elas usavam a ciência, elas começaram a pensar em aspectos de liberdade, aspectos de igualdade, em aspectos morais, sociais. E aí eu penso, vamos lá, vamos fazer esse joguinho. Se a gente está falando de uma clareza, se nós estamos falando de um pensamento mais racional, um pensamento mais objetivo, um pensamento mais no ser humano, mais na razão do que na emoção, a escola literária, ela vai ser dionisíaca ou vai ser apolínea? Vamos ver, quem acertar ganha um chocolate. Apolínea, perfeitamente. É isso mesmo. Olha como vocês são. Eu prometi chocolate, eu já tá perguntando quando que eu vou dar, como que eu vou conseguir dar. Vocês sabem que um dia essa pandemia vai acabar, a gente vai ter uma aula presencial. Aí a gente pode levar um chocolate para vocês, um refrigerante, a gente pode fazer uma festinha de comemoração. Porque no fim do ano, ou no começo do ano que vem, vários de vocês vão passar na faculdade. E a gente quer tirar uma casquinha também, a gente quer aproveitar, a gente quer comemorar com vocês. Então, quando a pandemia acabar, eu vou dar um chocolate para todo mundo que acertar a resposta. Do entanto, se muita gente responder, eu vou ficar pobre. Então, tô brincando, não quero que vocês respondam. Eu moro em São Paulo, eu faço faculdade de São Paulo, eu trabalho em São Paulo, eu tô passando um tempinho aqui em Minas. Enfim, isso não vem ao caso. Vamos falar da aula. Agora é uma coisa apolínea, é uma coisa da razão, é uma coisa do século das luzes, o século que vai romper com diversos valores que anteriormente dominavam. Então eu preciso que vocês compreendam como que era o período histórico em diversos locais. Não se esqueçam que a gente bebe muito da cultura europeia, só que o Brasil não é um país europeu, a gente está aqui nas Américas. A gente está na América do Sul. E como que uma ideia lá na França chega aqui? Se as coisas são tão diferentes.
isso são influências, isso acontece mesmo. Pensamentos de outros lugares do mundo, eles acabam influenciando governos distantes. Chamo a atenção para vocês do caso do George Floyd. O mundo inteiro sofreu pela morte do George Floyd, que foi brutalmente assassinado pela polícia por ser negro. O movimento Vidas Negras Importam tomou o mundo inteiro. Então, às vezes, um acontecimento que está nos Estados Unidos, ele se espalha por diversos locais do mundo. É importante que se espalhe. É importante que cada vez se espalhe mais. A gente tinha uma certa limitação. Hoje, os meios permitem que a gente consiga espalhar mais essa coisa. Então, temos que aproveitar esse momento e denunciar todas as questões de raça, de classe, de gênero, que as ideias se espalhem. Pois bem, as ideias se espalhavam naquela época também. E se na Europa estavam acontecendo diversos movimentos baseados no iluminismo, da questão intelectual, temos isso em mente. O povo também participou, principalmente na França, alguns nos Estados Unidos, mas isso era uma coisa muito da elite, um pensamento que vinha de um academicismo, ou seja, dos estudos. A gente teve a Revolução Americana, que é a independência, em 1776. E isso com vários pensadores que pensavam na independência, que pensavam na liberdade. E na França, a gente teve a Revolução Francesa, que por muita sorte vocês vão ver a aula seguinte, ainda hoje. A Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. A Revolução Francesa, ela derruba um rei, um tirano, que explorava os pobres. Isso teve influência em vários locais do mundo, como o Brasil. No Brasil, no mesmo ano da Revolução Francesa, a gente teve a Inconfidência Mineira. Toda vez que a gente pensa em Inconfidência Mineira, a gente lembra do Tiradentes. E esse Tiradentes, ele é um representante que foi modelado no período republicano. Se você não tem nenhuma foto, na verdade foto não ia ter mesmo, mas nenhuma pintura que mostre como é que era a cara do Tiradentes. Então o que eles fizeram? Pegaram a imagem de Jesus Cristo e criaram essa figura que a gente comemora no dia 21 de abril, que é inclusive um feriado. Mas voltando a essa Inconfidência Mineira, eram valores que perpassavam toda a humanidade e eles fizeram com que novos rumos pudessem ser pensados, pudessem ser tomados. Minas Gerais, Vila Rica, que era em Ouro Preto, ela tinha uma dependência muito forte da coroa portuguesa. Temos que nos lembrar que nesse período o Brasil era colônia de Portugal. Nós fomos brutalmente explorados pelo aquele paísinho europeu. País que eu admiro demais, mas não podemos nos furtar de falar de como a colonização foi prejudicial. Várias de nossas culturas foram apagadas, vários de nossos pensamentos, nossas naturalidades foram transformados. Esse movimento de Inconfidência Mineira era um movimento que queria um afastamento, uma independência de Portugal, com esses mesmos valores que chegaram nos Estados Unidos e na França. E isso produziu poetas, produziu pensadores. Os mais importantes são Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que mais para o fim da aula nós vamos conversar sobre eles. Porque, para mim, é mais importante que vocês compreendam a ambientação, o que estava se passando, o que as pessoas pensavam, o que as pessoas sentiam, para assim escrever, do que propriamente alguns nomes. Alguns de vocês, certamente, se depararam com aulas de literatura em que aparecem diversas características. Então, uma pessoa chega e fala assim para você, olha, o texto no arcadismo, ele tem um tom bucólico, ele tem um tom pastoril, ele tem um tom de locus amoenos, ele tem o carpe diem. Mas que diabo é isso?
Vocês vão ficar decorando determinados termos. Eu não quero isso. Quero que vocês compreendam, eu quero que vocês sintam. Então, eu quero que vocês, ao lerem um texto, vocês pensem, se está falando de coisas assim, vai remeter àquele período em que as pessoas pensavam daquele jeito. Esse é o objetivo da aula de literatura. É isso que eu quero passar para vocês. Então, talvez eu não vá conseguir falar de todas as obras, de todas as características, mas eu confio que vocês vão chegar em casa e vão ler o materialzinho que a gente vai mandar para vocês, materialzinho que a Ariadne preparou, que está brilhante, que vocês vão ler os poemas que a gente pedir. Não é tão difícil, não é tanto esforço, mas vocês vão ter uma compreensão que vai ajudar para a vida toda. É isso que a gente está pedindo nas aulas de literatura. Então vamos lá, eu falo para cá, eu falo para lá, vou voltar. Esse pensamento de independência, esse pensamento de liberdade, ele não surge do nada não, viu, pessoal? Todas as coisas que surgem, elas surgem por algum motivo. E isso é o papel do historiador, isso é o papel dos estudantes de humanas, compreenderem por que aquelas coisas surgiram, se elas vão continuar, por que elas vão continuar, se vai haver uma reprodução daquilo. Esse ideal de liberdade, esse ideal de fraternidade, de igualdade, ele vem de um pensamento culturalmente muito mais avançado, e cuidado com avançado, entre aspas, do que o anterior. Vamos pensar como que era a Europa. Se a Europa era dividida em feudos, em que as pessoas ficavam presas, e a arte que produzia-se era muito uma arte relativa à dor, ao sofrimento, a uma questão de religiões, a um medo, havia um grande medo. Quando você tem um renascimento comercial e um renascimento urbano, as pessoas vão para as cidades, as pessoas começam a entrar em contato com outras. Isso é uma coisa muito interessante, pessoal. Eu estou aqui numa cidadezinha pequena de 50 mil habitantes. Quando eu me mudei para São Paulo, que tem a Grande São Paulo tem quase 20 milhões de habitantes, eu comecei a entrar em contato com muito mais culturas. As pessoas, elas começam a parecer muito mais diferentes, elas começam a ter gostos muito mais diversos. Então, você cresce culturalmente. Com quanto mais pessoas dos lugares distintos você consegue falar, mais da cultura delas você absorve. E quanto mais cultura delas você absorve, mais você consegue respeitar o outro. Mais você consegue se colocar no lugar do outro. Se eu gosto de uma coisa e o outro gosta de outra, você vai aprender o que ela gosta, as coisas que ela entra em contato. Isso é um respeito do ser humano. Então, o comércio trouxe uma respeitabilidade do ser humano com o outro. Se antes você simplesmente queria uma coisa, você utilizava da força para obter aquilo, agora não. Agora o pensamento é que se você trabalhou para algo e a outra pessoa quer, ela vai ter que oferecer algo para você. Tá vendo como o ser humano começa a se valorizar? O comércio fez essa valorização do ser humano enquanto um ser que pensa, enquanto um ser que trabalha e que não é mero escravo de vontades de reis ou de Deus, da igreja. Tanto que as formas das artes começaram a ter corpos humanos, corpos nus. A gente vai ver grandes artistas do Renascimento. O Barroco veio um pouco depois do Renascimento, que a igreja e a nobreza tentando fortalecer o seu vínculo para ter um domínio novamente. Só que as pessoas já começaram a ir para as cidades. Pense que teve um renascimento urbano. Entre em contato com outras pessoas. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Que as primeiras cidades, elas eram locais bons ou ruins de se morar? Vocês acham que as primeiras cidades eram planejadas? Você acha que as primeiras cidades tinham uma estrutura boa? Ou foi tudo construído na maior pressa, na maior zona, puxadinho para cá, puxadinho para lá? Tinha rua que era asfaltada, ou melhor, nem asfalto a gente pode falar. Tinha rua que tinha uma coisa de pedra, tinha rua que não tinha, tinha chiqueiro junto com a casa da pessoa.
O que vocês acham? Ou que era uma coisa super retinha, todos os bairros, quarteirões, tudo alinhadinho? Era uma bagunça, pessoal. Se você pegar a cidade de Ouro Preto, que ela foi se formando no ciclo do ouro no Brasil, você vai ver que ela era completamente desordenada, era totalmente bagunçada. E assim também na Europa. Então, as pessoas, eu quero que vocês vão pegando isso comigo, estão morando em um local totalmente desordeiro, totalmente bagunçado, com muita exploração. Continuava tendo muita exploração. E ela pensava o seguinte: olha, se eu posso me valorizar enquanto ser humano, eu não devo ser explorado. E quero demais que vocês tenham esses valores com vocês. Não deixe que ninguém explore vocês. Nós, enquanto trabalhadores, nós, enquanto seres humanos, merecemos respeito. Nosso trabalho merece ser valorizado, seja o trabalho que for. Seja o trabalho que for. Todos somos importantes. Não existe um trabalho superior ao outro. Se vocês aí forem fazer medicina, se vocês forem fazer engenharia, de manhã vocês vão precisar tomar o café que vai depender de um cara que colheu. Se vocês vão tomar um suco de laranja de alguém que foi pegar laranja. Se vocês forem colocar uma roupa, é de alguém que plantou algodão ou de alguém que costurou. O nosso trabalho depende do trabalho de diversas outras pessoas. Então é esse tipo de pensamento que está começando a surgir. É o pensamento do ser humano que se valoriza. É um pensamento do ser humano que agora não aceita mais aquele tipo de mandos e desmandos. Por isso que os Estados Unidos da América, eles se separam da Inglaterra. Eles eram colônia e falaram, não, nós temos que ter a nossa própria terra. É por isso que em Minas Gerais, a gente teve a Inconfidência Mineira. E tão importante quanto a Inconfidência Mineira, só que com menos glamour, nós temos a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, que foi uma coisa magnífica, revolta dos alfaiates, de trabalhadores que pararam de aceitar aquela exploração, só que foram todos dizimados, todos mortos. Por quê? Porque eles eram pobres, eles eram da classe mais baixa. A Inconfidência Mineira tinha só uma pessoa pobre. Todos os outros eram ricos, todos os outros queriam a manutenção da escravidão. A Conjuração Baiana, eles queriam acabar com os escravos. Na Inconfidência Mineira, não se enganem. Essa coisa maravilhosa que dizem que foi a Inconfidência Mineira, ela não era bem assim. Ela queria independência de Portugal, mas ela queria a manutenção dessa ordem aristocrática, poderosa. Só tinha um pobre, que era o Tiradentes. Foi o que morreu. Os outros todos silenciados. Alguns foram para fora, como Tomás Antônio Gonzaga, como Cláudio Manuel da Costa, que eles foram exilados por seus pensamentos, esse tipo de coisa. No entanto, nada demais. E digo para vocês, olha como que a história é. Eu não vou me recordar, vamos ver se as outras professores me ajudam, se era o Cláudio Manuel da Costa ou o Tomás Antônio Gonzaga. Eu acho que é o Tomás Antônio Gonzaga. Ele falava sobre a liberdade, ele falava sobre a igualdade, sobre valores iluministas, e ele foi para a África e casou com uma mulher que o pai dela vende escravos e ele viveu no maior luxo de venda de escravos. Veja como que é o pensamento da elite, desse pessoal do poder. Exatamente. Às vezes dá até vergonha, né, pessoal? Como que a gente defende a igualdade, mas nem tanto. A gente vai ver na aula de Revolução Francesa como que ou a igualdade ela é absoluta para todos e todas, ou ela não vai ser a melhor opção. Mas voltando. Eu tenho uma pergunta. Por favor, faça. O Tiradentes, ele, morreu porque, morreu mesmo ou porque mataram ele? Bem, se mataram ele morreu também. Mas ele foi assassinado. Ele foi assassinado brutalmente. Exatamente, ele foi condenado à forca e depois os membros dele foram todos decepados e colocados em praça pública para que as pessoas olhassem e falassem: jamais vou conspirar contra esse tipo eu jamais vou conspirar contra a coroa, jamais vou conspirar contra o governo. Isso não vai existir.
Então, vamos falando desses valores. Claro, pode falar, Maria. Então, pessoal, essa história do esquartejamento era um castigo que vem lá da Idade Média já. As pessoas, quando eram condenadas à morte por algum delito, sempre envolvia também colocar a cabeça da pessoa na porta da casa da família, e outras barbaridades desse tipo. Aqui na América Latina, os espanhóis também fizeram um tipo de colonização brutal, né, que dominou toda a população indígena, inca, maia, que eram sociedades extremamente avançadas, mas elas foram trucidadas, sua língua foi proibida, sua cultura, sua gastronomia e tudo, e tem vamos dizer, hoje considerado um herói, né, dentro da cultura do século XIX, enfim, chamava Tupac Amaru, é um índio que era um líder muito corajoso, muito orgulhoso de si, da sua tribo, que enfrentou, então, os poderosos espanhóis e a igreja espanhola. Quando a gente fala em igreja aqui, a gente está falando de igreja católica apostólica romana, aquela igreja que a gente conhece, aquelas catedrais muito grandes, né? Muito bem, esse índio, ele foi aprisionado, e para dar uma lição à população, foi obrigado ao povo se reunir na praça central, a família dele, inclusive, a mulher e os filhos, para assistirem a seguinte cena. Desculpa aí quem for mais sensível, mas isso é um fato histórico que a gente não pode esquecer, né? Os braços dele foram amarrados a 2 cavalos diferentes e as pernas a outros 2 cavalos, e os cavalos foram incitados a sair correndo até que ele fosse esquartejado na frente de todo mundo. Essa história terrível e triste, né, da colonização, tanto hispânica quanto portuguesa, é um fato que nós aprendemos a passar por cima, dentro de um revisionismo histórico, mas que nós não podemos esquecer. Está em nós, né? Está em nossa história, está em nosso sangue, vamos dizer assim. Desculpa aí, Thales, só para... Não precisa pedir desculpa, não. Está em nós, vai ficar para sempre. Então, vamos pensar. Gente, vocês devem estar pensando, gente, que aula de literatura é essa? Que ele quase não falou de texto. Eu quero que vocês compreendam o que leva alguém a escrever. É esse o ponto aqui, vocês compreenderem por que as coisas surgem. Se na cidade tava aquela bagunça, se na cidade tava aquele pensamento que a gente precisava de ter uma coisa mais clara, que a gente precisava de ter um conforto maior, a gente começa a pensar, mas aqui tá essa bagunça, tá essa exploração, onde seria um local onde eu poderia ser mais sereno, onde eu poderia ser mais tranquilo, onde as coisas poderiam acontecer da forma mais fácil. Por isso que quando a gente fala em arcadismo, a gente vai pensar na fazenda, na roça, a gente vai pensar no campo. Arcadismo, agora eu cheguei no nome, comecei a aula, no começo da aula e depois de 50 minutos eu vou chegar. Arcadismo vem de Arcádia, que era uma região na Grécia Antiga. Quando eu falo Grécia Antiga, vocês pensam no pensamento clássico. Pensam naquele pensamento que eles sempre retomam na história. Ele vai voltar depois no parnasianismo. O pensamento clássico dessa Arcádia, que era um local onde ficavam vários pastores. Que era uma coisa pastoril, uma coisa bucólica, uma coisa do campo. Por quê? Porque se eu tenho valores já na cabeça de respeito, de liberdade, que eu não quero uma exploração, e você vê a bagunça que estava as cidades, toda a exploração, as pessoas começam a fugir das cidades. Por isso que quando você vai ler um texto, você vai ver um termo em latim, que é o fugere urbem, que significa fugir das cidades. Vai ter o locus amoenus, que significa local ameno, um local gostoso. Nesse local, você não seria tão explorado, não teria tanta bagunça. Então, você ia aproveitar a sua vida. Você iria carpir sua vida. O verbo aproveitar, ele é o mesmo do verbo carpir. Que aí a gente vai ver o carpe diem, que é o termo que na minha época era do subnick do
do MSN e a tatuagem mais feita na história, esse tal desse Carpe Diem. Qualquer pessoa que quer fazer uma graça, meter um latim, vai lá no Carpe Diem. Enfim, tem essa coisa do campo, essa coisa. E, gente, às vezes a gente entra na USP, tem uma coisa que eles fazem que é o cosplay de pobre, que é aquela pessoa que tem dinheiro e que quer fazer, que é mais simples, para ter alguma relevância aqui e acolá. E aqui é o cosplay de fazendeiro. Pensa nisso. O arcadismo é um monte de cara que morava na cidade, que tinha escravo, é um monte de cara que tinha um monte de dinheiro e que falava: vamos para o campo, vamos viver de uma maneira mais simples, vamos viver de uma maneira mais amena, vamos aproveitar a nossa vida. É muito gostoso você dizer que tem que aproveitar a própria vida enquanto os escravos trabalham para você. Veja só. Que incoerência é essa? Mas a elite ela vai ser sempre pautada na exploração e na incoerência. Então, como que vai ser um texto do arcadismo? É um texto que vai tratar um tom pastoril. Essas pessoas, elas se fingiam de pastores. Elas vão utilizar nomes específicos, que são os nomes dos pastores, que era uma homenagem que eles faziam. Eles vão falar de uma coisa mais clara, uma coisa mais suave, uma coisa mais limpa. Porque se eles querem a simplicidade do campo, se eles querem a simplicidade de aproveitar a vida em sua essência, eles não vão utilizar uma linguagem rebuscada como a linguagem do barroco. Quando você se deparar com um texto do arcadismo, você vai ver uma coisa muito mais clara, uma coisa sem exageros, uma linguagem mais objetiva. Você vai ter esses termos latinos, que é o locus amoenus, que vai ter o fugere urbem, que é o carpe diem. Você vai ter toda essa estrutura de textos. Então, eu acho que eu estou conseguindo desenhar mais para vocês por que as pessoas escreviam daquela forma. E, de novo, essa é a parte essencial da aula. É vocês compreenderem por que a literatura se forma daquela forma, se forma daquele jeito. E eu pergunto para vocês, no século XVIII, você ir para a fazenda era sinal de melhoria? Não. Era uma vida desgraçada também. Também era uma vida extremamente difícil você viver nas fazendas. Era extremamente difícil. A gente tem um livro que já é do realismo, que é um livro que eu gosto muito e o pessoal da minha idade não gosta, porque foi o livro da FUVEST, que eles tiveram muita dificuldade de ler, que é A Cidade e as Serras. Não sei que alguém que já leu, que se gosta, eu adoro. E ele tem um pouco dessa temática. Embora eu não concorde muito com que a vida no campo seria tão mais maravilhosa, eu sou um cara bem urbano, você vê que o Eça de Queiroz, que é o autor desse livro, ele pega uma pessoa que era muito infeliz, que sofria demais, que tinha muita dificuldade na cidade, ele claramente tinha depressão, ele tinha angústia, ele tinha um pessimismo, e a linguagem é assim, é uma linguagem truncada, é uma linguagem rebuscada. E quando ele vai para o campo, já é uma linguagem mais tranquila, ele aproveita o dia, ele come a comida que foi recém-plantada, recém-colhida, ele come as coisas frescas. Então mostra essa diferença no próprio livro que a gente pode pegar na questão histórica. A gente pode pegar essa mudança que transforma a pessoa valorizar o campo, de valorizar a cidade. Alguma dúvida até aqui? Quando, você fala assim que eles falavam que ir pro campo seria uma coisa melhor. Mas, assim, seria uma coisa melhor só pra quem tivesse, quem fosse de classe alta, né? Porque, se você fosse lá pobre, pro campo e tal, você não ia ter, acho que não ia nem com muito. É verdade, você tem um ponto. Só que a gente tem que pensar que a literatura, nesse momento, ela não é feita para todos e para todas. A literatura era uma coisa muito da elite. As artes eram uma coisa que ficava muito restrita a quem sabia ler, a quem tinha acesso, que conseguia escrever. Tanto
que eu já expliquei para vocês o termo arcadismo, que vem dessa Arcádia, que era a região pastoril. Só que a gente tinha as Arcádias, que eram uma espécie de reuniões, eram uma espécie de organizações literárias em que a aristocracia, e quando eu digo aristocracia, não necessariamente da nobreza, mas alguns burgueses que tinham muito dinheiro, ou até mesmo alguns nobres, que pensavam em como mudar o barroco, como mudar esse tipo de pensamento. Essas Arcádias criaram revistas literárias que produziam esse tipo de literatura. A literatura vai demorar demais para ser uma coisa que não seja da elite. E assim, falando abertamente, eu acho que até hoje a literatura ainda é uma coisa muito elitista. Nós vemos o nosso ministro da Economia que queria sobretaxar os livros porque ele acha que os livros são coisa de elite. Isso é um absurdo. O livro ele tem que ser facilitado. O livro tem que ficar cada vez mais barato para que mais pessoas leiam. Só que essa prática da leitura, ela é uma prática de leitura que não atinge todas as pessoas. Infelizmente, a gente ainda não consegue. Então, se você pensar em movimentos estéticos e movimentos artísticos, geralmente eles falam para um público muito elevado. A linguagem é difícil, os livros são caros, o acesso não é tão fácil. Então a gente tem que ter em mente que os excluídos, em algumas partes, continuam sendo excluídos. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar essa exclusão. Nós temos que ir atrás. Nós temos que ir atrás de compreender a literatura. Nós temos que compreender o mundo que nos cerca. Nós temos que tomar posse do livro. É o que eu falo para vocês, leiam. Peguem o que é de vocês e que foi retirado durante tanto tempo. Acabei falando um pouco da escola só. Vou falar de alguns autores também. Manuel Maria do Boccagi, um dos poetas portugueses mais importantes da história. É desse período do arcadismo. Então vamos lá, pessoal. Eu quero que os alunos agora... Pode perguntar, Flora. Quando, tipo, as pessoas que são de classe alta e que escrevem e tal, nessa época, elas sofriam ainda, tipo, pelo fato delas ter dinheiro, mais dinheiro assim, ela também poderia sofrer censura sobre o que elas escreviam? Ou não, porque elas tinham dinheiro para fazer com que manipulasse o governo ou alguma coisa do tipo? Olha, eu acho que o maior exemplo é o próprio Tomás Antônio Gonzaga, que foi exilado. Aí é legal, né? Foi muito boa a sua pergunta, porque é um ponto que eu esqueci de falar. Esses dois autores, eles trocavam cartas. Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Só que se descobrissem que eles estavam falando de coisas iluministas, se descobrissem que eles estavam falando abertamente em independência, que eles estavam falando nesses valores, eles seriam pegos e seriam punidos. Então, eles colocavam como se estivessem falando do Chile. Tem até a obra que chama Cartas Chilenas, que elas falavam em que o Cunha Menezes, que era o governador de Vila Rica, ele era nomeado como Fanfarrão Minésio, como se fosse referente a uma pessoa que morava no Chile. Então tinha censura, assim. A gente tem que compreender que para a elite tudo é mais fácil. No entanto, se essa elite tentar conspirar ou derrubar um outro poder, ela vai sofrer também. Então vai, última pergunta. Não, eu tinha só falado porque estava errado a palavra em cima. Mas eu não quero perguntar mais nada, não. Não, tá bom. Era só para tentar fazer essa recapitulação e terminar a aula de hoje. É necessário que vocês leiam os livros, leiam o materialzinho que eu vou passar para vocês, porque a minha aula ela não é tão tradicional.
vocês que estão entrando no cursinho pela primeira vez, pensem só. Essa aula seria dada na escola em 2, 3 aulas, a gente poderia ler os textos juntos. Aqui a gente tem 1 hora, na verdade tinha 50 minutos, e eu estou extrapolando um pouquinho o tempo, para compreender tudo de uma vez só. Então o que eu prefiro que vocês façam? Que vocês compreendam por que a coisa é criada, por que a coisa existe, e que vocês vão ler depois. A gente vai passar para vocês o material que vocês vão ler. Só que vocês têm que compreender. Então vamos lá. O arcadismo, ele já difere muito do barroco. Ele já é uma arte apolínea, é uma arte mais clara. E ele tem como temas a fuga da cidade, a aproximação com a natureza, esses anseios de liberdade, aproveitar o dia, esse tom pastoril, esse tom de independência. Então, quando a gente fala em arcadismo, tem que vir essas coisas à mente. O que eu quero que vocês façam. A próxima vez que alguém falar arcadismo, vocês pensem, arcadismo. Vem de Arcádia. O que era Arcádia? Arcádia era aquela região na Grécia Antiga, lá do Peloponeso, e que tinham vários pastores. Por que pastores? Porque eles cuidavam de uma vida do campo, uma vida mais simples. Por que eles estavam querendo falar em vida mais simples? Porque eles achavam que a vida na cidade, que estava muito conturbada, não era a melhor. Entendeu como tudo se junta? Cada palavrinha escrita naquele período tinha implicações históricas, tinha implicações filosóficas, tinham várias coisas acontecendo. Enfim, eu vou ter que encerrar a aula de hoje e queria agradecer. Queria agradecer a todos e todas que estão aí, que estão vendo ao vivo, que vão ver online depois. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, é só falar comigo. Vocês podem mandar mensagem para os seus tutores. E se quiserem entrar no Clube do Livro, manda mensagem no grupo dos alunos. Fala assim, quero entrar no Clube do Livro. A gente vai jogar o Clube do Livro para vocês. Vamos crescer, vamos fazer esse Clube do Livro ficar grande, gigante, e vamos continuar, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula. E vocês ainda vão ter uma aula comigo hoje, hein? De história. Quero que todos fiquem. Você conseguiu arrumar? Você viu do mundo?